Estou um pouco nervoso, ansioso, mas o Espírito de Deus vai nos guiar nessa noite. Irmãos, hoje eu venho trazer uma reflexão sobre cura, saúde e gratidão. E primeiramente eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Lucas 17, no versículo 17. Lucas 17, versículo 17. Amém? E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Irmãos, fechem seus olhos e vamos orar para a palavra de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nessa noite, Senhor, nos encontramos aqui para testemunhar o que o Senhor pode fazer na vida de cada um, o que o Senhor faz e o que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Estamos aqui nessa noite, Pai, para te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor venha transbordar aqui com a sua água viva na vida de cada um que aqui está e se encontra. Eu te agradeço, Pai, em nome do teu filho amado Jesus. Irmãos, eu gostaria de perguntar uma coisa aqui para vocês. Fisicamente, vocês já sentiram sede? Já sentiu sede? Já? Sim, quem não sente sede? Levanta a mão. Não sente sede, não. Pastor, você não sente sede? A gente conversando aqui de sentir sede. Irmãos, eu sempre ando com essa garrafa aqui de água para me hidratar. E eu estava fazendo uma pesquisa aqui na Bíblia e a palavra água, ela é escrita 722 vezes aqui na palavra. 722 vezes. A palavra água aparece na Bíblia. Eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis 1. Gênesis 1. Essa é fácil. Gênesis 1. Amém? Vou ler essa passagem aqui para vocês. Gênesis 1. Gênesis 1. Amém? Irmãos, como eu posso falar para vocês que a água é importante, né? Que Deus foi tão generoso com a gente, né? E vou ler aqui a palavra para vocês que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Ou seja, a água é tão importante na nossa vida que foi a única coisa a princípio que foi criada, era a água, né? E antes de eu começar a tratar no testemunho, eu queria falar um pouco para vocês a respeito da água e os benefícios que a água traz para o nosso corpo. E a água, irmãos, ela é essencial para a nossa vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui: quem bebe mais de 2 litros de água por dia? Vocês bebem por dia? Você fala um pouco na água, você. Irmãos, gostaria de falar com vocês o seguinte: quando o nosso corpo ele entra em sede de
água? É porque o nosso estado físico já se encontra desidratado. Foi até aquela conversa que eu falei. O corpo, ele começa a tirar a água do próprio intestino para poder fazer com que os rins funcionem, o fígado, os músculos. E isso é muito ruim para a nossa saúde física, a falta de água. O organismo começa a tirar água do cocô. O organismo começa a tirar água do cocô. A pastora não bebe água e acha tirando água do cocô. Quando você sentir sede, irmão, é porque o organismo já está tirando água do seu intestino para poder hidratar o seu corpo. Certo? Por isso que faz só bolinha. Pois é. E por isso tem muita gente que tem intestino preso. Não consegue ir à casa de banho, tem problemas. É a água que ajuda a evacuar. E a água é muito importante na nossa vida. Irmãos, eu gostaria de falar aqui para vocês os benefícios que a água traz para o nosso organismo. Primeiramente, ela regula a nossa temperatura. Quando você está correndo ou fazendo alguma atividade física, quando o seu corpo começa a transpirar ou quando você está embaixo do sol, o que é isso? É um corpo quando entra em homeostase, ou seja, ele está dando equilíbrio para o seu corpo. Está dando equilíbrio para você continuar fazendo uma atividade física, ou trabalhando, ou se exercitando. Além disso, ele ajuda na digestão dos alimentos, ou seja, quanto mais o seu corpo está hidratado, mais você consegue hidratar os seus rins, o seu fígado, o seu sistema digestivo. Com isso você consegue ir à casa de banho mais vezes, com facilidade, sem precisar de muito esforço. E, além do mais, para as mulheres que gostam muito do ramo cosmético, a água é essencial para a hidratação da pele. Né? Nossa pele temos 3 camadas, derme, epiderme e hipoderme. E a pele é o maior órgão do corpo e ela necessita muito da água. Basicamente 70% a 80% do nosso corpo físico é composto por água. E uma curiosidade é que nós podemos sobreviver o máximo de tempo possível de vida sem alimento. Mas se a gente estiver bebendo água, a gente consegue ter muitos dias de vida. E vou falar aqui um pouco sobre os malefícios que a falta de água traz no nosso corpo. Um desses malefícios que a falta de água traz é cansaço. Lembra que você falou comigo que se sentia muito cansado, às vezes, atividade. E quando você está bem hidratado, quando você está bem alimentado, você vai ver que sua disposição física vai dar uma melhorada. Ela também causa dores de cabeça, dores musculares, a má funcionalidade dos órgãos. Ela também traz alergias. E para nós homens, 70% das consultas de urologia é feita pela falta de água. Se a gente não se cuidar, vamos chegar lá na frente, o médico vai olhar para você e vai perguntar: você bebe água? Nossa, ele bebe muita água. Então, a nossa prevenção. E os rins, não sei se vocês sabem, mas os rins, ele é o nosso filtro. Ele é que filtra as toxinas do nosso organismo, ele faz a limpeza de tudo que está girando dentro do nosso organismo e através dos rins. E quando a gente não bebe água, a gente começa a fugir a função dos rins e passar uma função para o fígado. E isso começa a ter aqueles problemas de pedra nos rins, insuficiência renal, e tudo isso começa a trazer a carga dos rins para o fígado. Outra coisa também é o seguinte: a função do fígado ele é transformar a nossa gordura em energia para o nosso corpo. E quando o rim não está sendo bem hidratado, passa essa função do rim para o fígado. E com isso começa a sobrecarregar o fígado e começa a ter os problemas renais. E com isso causa uma deficiência no fígado, porque ele começa a trabalhar
até 5 ml pelo quilo do seu peso. Depois, se vocês quiserem fazer isso em casa. Para o seu sistema digestivo, neurológico e a mente, para funcionar, você precisa tomar essa quantidade por dia. Porque o corpo precisa da água para fazer todas as funcionalidades dos órgãos dele. E, irmãos, dito isso, eu vou começar a dar um testemunho aqui, porque foi através que Jesus operou na vida do meu pai. 6 anos atrás, eu vim para Portugal, tinha 22 anos, e quando eu estava vindo para Portugal, meu pai chegou e falou assim: filho, infelizmente, vou ter que fazer hemodiálise. Os médicos falaram que eu não tenho nenhuma porcentagem funcional nos meus rins. Infelizmente, meu pai se acabou de chorar, ficou muito triste com essa situação, porque meu pai achou que ele iria morrer, né? Ele queria que eu tivesse um futuro melhor, porque onde eu morei no Brasil, eu morei no interior de Pernambuco, é uma cidade uma cidade chamada Pesqueira, não sei se você conhece? Pesqueira, Caruaru. Eu morava lá Belo Jardim. E nessa época, meu pai começou a fazer hemodiálise. Para quem não sabe, né? Hemodiálise é causada pela insuficiência renal. E eu vou ler aqui o que é a insuficiência renal. A insuficiência renal, ou a falência renal, é quando os rins perdem a sua capacidade para filtrar o sangue e eliminar substâncias que podem ser tóxicas para o organismo, como ureia ou creatinina. Irmãos, creatinina é uma substância que contém em carnes vermelhas. É uma substância que é muito prejudicial para a funcionalidade do rim quando você tem essa taxa alta. E com isso, normalmente a insuficiência renal acontece devido à desidratação ou uso incorreto de alguns medicamentos, como anti-inflamatórios, e doenças como diabetes e hipertensão arterial, especialmente quando são tratadas adequadamente. E basicamente foi o que aconteceu na vida do meu pai, né? Ele teve essa insuficiência renal. E a única hipótese, irmãos, que teria para o meu pai prolongar os seus dias na Terra seria que ele fizesse a hemodiálise. A hemodiálise, basicamente, é um tratamento que ele tem que, no caso, ele ia terça, quinta e sábado. Ele ficava em torno de 5 a 6 horas numa máquina, vendo o sangue dele sair e entrar por 2 mangueiras. Meu pai também tem uma fístula aqui no braço, onde ele fazia essa hemodiálise 3 vezes por semana. E com isso, irmãos, o que eu queria falar para vocês em questão desse assunto é o seguinte: cuidado às vezes com quem você fala dos seus problemas, porque muitas vezes eu chegava aqui em Portugal e falava assim: pô, meu pai, você sabe, né, pastor, a gente nas motos, no delivery, vai fazendo conversa com outro. E é tão bom quando você vai contar um problema para uma pessoa e fala: pô, meu pai vai fazer uma diálise. Aí a pessoa vira para mim e fala: nossa, minha avó morreu disso. Não vai aguentar, né? Aí, irmãos, é tão ruim, porque eu tinha 22, 23 anos. Aí eu conversava com as pessoas: nossa, não vai aguentar não, hein? Ó, minha avó morreu disso. Não vai. É difícil, irmão, é difícil. E eu ficava muito desmotivado, né? Cheguei até a acreditar que meu pai ia morrer e já estava aceitando, né, a morte do meu pai. Nossa, eu não vou aguentar. E eu congregava em outra igreja, e nessa igreja tinha um culto que era uma campanha de oração. Você fazia uma oração pedindo a cura, ou alguma bênção financeira, espiritual, ou alguma coisa. No meu caso,
eu sempre pedi a cura, né? E os anos foram se passando, eu comecei nessa campanha e passou um ano, meu pai começou fazendo, passou 2 anos, meu pai continuou fazendo. E nisso meu pai foi decaindo a saúde dele. Meu pai, ele tinha uns 85, 87 quilos, mais ou menos. E ano após ano, o meu pai foi perdendo peso e ele perdeu 20 quilos durante esse tratamento. E o engraçado disso, irmãos, é que é o seguinte: como eu falei para vocês anteriormente, a carne vermelha e outros tipos de carne contém essa creatina. E o meu pai não podia comer carne, não podia beber água. Se meu pai bebesse isso de água, ele podia inchar e morrer. Porque basicamente você coloca água em um lugar que está entupido e aquilo vai inchando. E ocasionar a morte do meu pai. E com isso, irmãos, a minha mensagem de hoje, a nível da oração. Mas como que seu pai fazia então? Não tinha sede também? Meu pai tinha sede, mas ele não podia beber água. Ele fazia o que então? Não pode beber? Não Pode podia. beber nada? Nem sumo, nada? Flávio, o Jane faz quanto menos líquido. O meu pai poderia molhar a boca para não ficar tão seca, mas ele não podia beber água, porque senão ia inchar os órgãos dele. Mas isso é durante o tratamento. Durante a Não hemodiálise. foi os Mas 6 a anos. hemodiálise, mas a hemodiálise não Foi tem. 6 anos? Isso não tem cura, não. A hemodiálise tem cura. Tem. Tem cura. Tem. Eu vou chegar nessa parte. O problema não é que o imobiliário é o tratamento. Se Não, você eu não quero dizer assim, se você entra na hemodiálise, pode você sair vai dela. ajudar. É justamente para isso. O imobiliário é para ajudar É o tratamento. a atividade renal Ah, e eu você achei que a voltar para o estado de hemodiálise, vida. a minha ignorância, eu achei que a hemodiálise era para sempre. Não, porque essa A hemodiálise é uma máquina que substitui o trabalhar do rim no nosso organismo. Ela faz todo o processo que o rim faz de filtrar. Eu conheço uma menina que foi eternamente enquanto ela viveu. Sim, porque tem alguns casos que é o seguinte: quando uma pessoa é um pouco mais velha, às vezes ela não vai conseguir fazer uma cirurgia de transplante de rim, porque quando você está no processo de hemodiálise, igual o Arthur falou, você está fazendo um tratamento do rim, A função renal. da função renal, que é o filtrar, está fazendo essa função, a palavra filtrar. E o que acontece? Tem muitos casos que o paciente não consegue fazer a cirurgia e tem que fazer a hemodiálise até a morte. É isso que eu tô dizendo. Só que também tem pacientes que, se encontrar algum rim que seja compatível com o organismo dele, há a possibilidade de fazer uma cirurgia para evitar a hemodiálise. Aí entra a minha pergunta. Na hemodiálise, se você não tiver não ganhar um rim novo, a hemodiálise é para sempre. Exato. É isso que eu tô Não, dizendo. pera lá, Não, depende depende dos casos. dos casos. O meu Tem gente que recupera fácil. Meu cunhado Você já faz passou. não. Tem gente Isso que não depende precisa. também Não da precisa. porcentagem da funcionalidade do rim. Tem gente que não precisa da doença de hemodiálise e a atividade renal após as hemodiálises vai ser recuperada. Mas depende muito. Mas esse caso é muito mais difícil. O meu cunhado apanhou Covid e o rim dele parou totalmente. Ele estava fazendo hemodiálise todos os dias. Ele passou 70 dias no hospital. Ele não podia comer nada, ele tinha uma restrição total alimentar, não podia beber, não podia várias coisas. E ele já estava entrado lá no hospital sem beber nada. E ele se recuperou, o rim dele está 100%. Olha, milagre, isso é milagre. Isso também conta muito com a comunidade da pessoa também. Sim, conta muito com a imunidade. Sistema. E o meu pai, para chegar nessa parte da cura agora, que foi o seguinte: o meu pai, ele teve durante 5 anos fazendo esse tratamento de hemodiálise 3 dias por semana, 4 ou 5 horas em cima de uma máquina, vendo o seu sangue para essa região. Mas ele podia tomar medicamento? Não, só. Ele tomava alguns medicamentos que o médico passava para ele, para o organismo, para ele ter um sistema imunológico bem saudável. E uma coisa, irmãos, que o meu pai fez, que ajudou na cura dele, foi que ele sempre
fila do transplante que havia 40 mil pessoas na frente dele. Nossa, 40 mil pessoas havia na frente do meu 40 pai. mil pessoas. E Morreu muita gente. Para alguém ser salvo. o que aconteceu foi o seguinte, irmãos. Numa bela tarde, eu estava trabalhando, estava nas entregas, e a gente vinha fazendo a campanha semanalmente, orando, pedindo a Deus que houvesse um rim que fosse compatível com o meu pai, né? Para que houvesse essa cirurgia e que ele deixasse de fazer hemodiálise, porque é um tratamento muito sofrido. Você está ali 3 vezes na semana, 5, 6 horas por dia na máquina. E nessa tarde, irmãos, meu pai ligou para mim e falou: filho, a médica me ligou aqui e falou que apareceu um rim aqui compatível com o meu e eu tenho que estar lá agora nessa tarde, ora por mim. Deus, Que milagre, meu Deus. E eu falei, Cadrinha, falei, amor, a única coisa que eu posso fazer pelo meu pai, a gente não está com muita condição financeira para ir lá, a única coisa que a gente pode fazer por ele é orar, vamos orar para que a cirurgia corra bem, que ele consiga se adaptar. E graças a Deus, irmãos, além do mais importante que conseguir um transplante de rim que fosse compatível com o organismo dele, a nossa dúvida depois foi o seguinte: será que vai se adaptar? Será que o organismo não vai se rejeitar? E pela glória de Jesus e graças a Deus, agora em julho vai fazer 2 anos que meu pai está dormindo. Foram muitos dias de oração, muita luta, muita peleja. Meu pai chegou a cair na rua com o meu irmão, porque ele já não tinha mais forças para fazer o tratamento. Meu pai já não estava aguentando mais, mas eu creio que Jesus fortaleceu ele e deu saúde para ele continuar o tratamento. E o que eu falo para vocês, irmãos, nessa noite independente do que você está orando, do que você está buscando, tenha fé e continue, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de crer, que uma hora vai chegar, irmão. A bênção que você está esperando, uma hora vai chegar, porque Senhor. Aleluia, Pai. Para ti nada é impossível, filho. Aleluia. E o meu pai nunca foi um homem de muita fé, nunca foi um homem de me levar para a igreja. E faz 2 anos que meu pai fala de Jesus, gosta de Jesus, acredita que Deus tem forças que curou ele. E eu falei, pai, foi um milagre, não foi os homens aqui na terra. E foi Jesus mesmo que preparou esse rim para você. E ano passado a gente teve filme aqui em Portugal. Consegui aproveitar um pouco do meu pai. E eu agradeço a Deus por ter prolongado os dias do meu pai aqui nesta terra. E eu agradeço a Jesus por causa desse feito. Amém. Agradeço a Deus. Obrigada, Senhor. E voltando aqui, irmãos. Não pode, né? Ou pode. Deixa eu te contar uma coisa. Eu posso falar que eu estou fazendo esse particular aqui, o que meu pai falou depois que. Nossa, assim que meu pai fez a cirurgia, né? O engraçado que foi o rim foi de uma mulher que meu pai conseguiu. E era de uma mulher que foi compatível com o E eu falei para o meu pai, que sensação que você está agora? Como é que você está? Você está bem depois da cirurgia? O que é que você está se sentindo bem? Aí meu pai falou para mim, Fê, minha maior alegria foi poder ir no banheiro e dar uma mijada. Já
5 anos que meu pai nem sabia o que era. Olha, tá vendo? Quando você estiver no banheiro fazendo xixi, agradeça a Deus, hein? Amém. Mesmo que o pai várias. Olha, e a questão claro que, mas é uma grande verdade que você está falando hoje. Tem pessoas que falam assim, eu não bebo água, eu não gosto de água. Irmãos, então, mediante tudo que foi falado aqui, quem não gosta de água, não vou falar, não vou espiritualizar, mas quem não bebe água, seja bem-vindo em Mogiara. Ah, pois é. Isso é aquela coisa que eu estava falando no princípio, né? Se você não se hidrata hoje, futuramente pode acontecer alguma doença relacionada à falta de água. E irmãos, quando eu deixei essa palavra aqui do Lucas 17, onde uma vez Jesus indo para Jerusalém, ele passou pelo meio da Samaria e Galileia, e lá tinham 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e viu Jesus e falaram assim para ele: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Irmãos, naquela época, os judeus e samaritanos não se davam muito bem, havia um desprezo entre eles. E um desses era samaritanos. E voltando aqui para a palavra, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos, essa palavra aqui é tremenda. Além dele ser curado, ele teve gratidão. Assim como eu hoje estou sendo grato pela cura que Jesus deu para a vida do meu pai e prolongou os dias na terra, esse estrangeiro foi o único dos 9 que voltou para agradecer a Deus. E essa palavra mostra muito. Jesus fala: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Além da gente ter fé, é bom a gente ser grato por tudo que Jesus faz. A gratidão salva. E irmãos, eu tenho outra palavra aqui, gostaria que vocês abrissem um livro em João 4:6. O bom de pegar um vinho de mulher que ela bebe pouco. O bom de pegar um vinho de mulher que ela bebe pouco, mais saudável. 4:6. Amém? Quem achou aí, fala amém. Glória a Deus. Vamos voltar as mãos um pouquinho. João 4:6. João 4:6. Amém? João 4:6. Irmãos, eu falei muito aqui sobre a parte física, que... Amém, bebê? Havia ali um poço de Jacó. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Jesus estava viajando de Jerusalém para Galileia e tinha um vilarejo onde os seus discípulos foram comprar comida. E a palavra que, a partir do 7, Jesus 4:7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Até Jesus sentia sede, né, naqueles dias.
E nessa hora, Jesus ele quebra 3 princípios dos judeus, que era falar com uma mulher em público, falar com uma samaritana, e ele pediu água de um cântaro de uma samaritana. Só aí Jesus quebrou esses 3 princípios. E disse à mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Naquela época havia um desprezo, né, pastor? Entre os judeus e os samaritanos. Né? Eles não se comunicavam. Eles não se comunicavam. E os judeus, quando ia para Jerusalém, eles cortavam a volta de Samaria. Mas Jesus fez de propósito. E eu acho lindo essa passagem, meditei nela muito nessa madrugada, porque Jesus, ele é água, ele é vida. E Jesus responde e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem o que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e te daria água viva. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é linda. Glória a Deus. E a mulher não sabia quem era aquele judeu. Ela não sabia que era Jesus. Ela não sabia quem era aquela pessoa. E ela falou: Senhor, tu não tem como tirar a água. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, dos seus filhos e do seu gado? Aquele poço ali, irmãos, era um poço que Jacó tinha deixado naquela terra para os samaritanos, né? naquela época. E essa mulher, além de não imaginar que estava conversando com Jesus, ela ia naquele horário de meio-dia, porque essa mulher ela tinha já casado com 5 homens e tinha uma má fama, ou seja, naquela época todo mundo desprezava ela, julgava, condenava, e ela ia justamente nesse horário para não poder ter contato com. Era uma hora também que ela tinha para andar nos camelos. Sim. E ela, o Senhor sabia. Para não ter contato com ninguém. Para não ter contato com nenhum homem, muito menos com um judeu. E Jesus, essa palavra aqui é linda, irmãos. E Jesus responde e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. De água É viva. a água que nos deixa curar. Aleluia. Tu és a fonte de água viva. E essa mulher, irmãos, ela estava tão aflita que ela falou: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e venha aqui tirá-la. Porque ela já estava farta de ali todo dia tirar água, e ela já estava farta. E Jesus, como já sabia do passado dela, disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde deve adorar. E Jesus conversando com ela, falou assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim adoram. Deus, aleluia. Aleluia. Que nessa noite a gente possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor possa transbordar, Senhor, a água viva em cada coração que aqui se encontra, Pai. Que o Senhor venha habitar de verdade. Que o Senhor venha encher-nos com o Espírito Santo, Pai. Glória a Deus.
E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Irmãos, ela não sabia que estava falando com Jesus. Ela achava que estava falando com um judeu qualquer. E Jesus disse: eu sou o Messias que falo contigo. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui, Jesus nos ensina 3 princípios. O primeiro, que a gente nunca pode julgar ninguém pelas falhas passadas e pelos erros cometidos. O segundo é que a gente tem que beber água. A gente precisa, enquanto a gente estiver nessa vida, irmãos, a gente precisa beber água, porque a gente sabe que é isso que nos vai hidratar. E o terceiro é que a gente sabe que a única fonte é a água viva chamada Jesus. Essa que vai matar a nossa sede. Irmãos, para finalizar, Luiz, se o senhor puder fazer um fundo de teclado, por gentileza. Senhor pastor. Amém. Irmãos, hoje eu vim testemunhar para vocês o que a falta de água pode ocasionar nas nossas vidas e qual é a fonte de água que a gente tem que buscar. Aleluia. Na nossa vida espiritual. É Jesus Cristo, a água viva. A água viva. Eu gostaria que vocês, para finalizar aqui a minha palavra, gostaria que vocês abrissem em João 7:37. João 7:37. João 7:37. Irmãos, eu falei muito, vou voltar a repetir, sobre a H2O. Essa substância foi a primeira substância que Deus criou quando criou o mundo. E não foi por acaso. Sem a água, irmãos, não conseguimos cozinhar, não conseguimos tomar um banho digno, É verdade. não conseguimos se hidratar, não conseguiríamos nem tomar esse café que vai vir a seguir, né, pastor, se não tivesse água. Mas, irmãos, a palavra que eu venho deixar aqui para vocês, João 7:37, amém? Amém. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu